Atenção em Lula, o governo Lula pode romper relações com a Argentina a qualquer momento. A partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, você já poderá ser atualizado. Lula pode romper relações com a Argentina, fazer o Brasil romper relações com a Argentina a qualquer instante. Por quê? Porque a temperatura está aumentando muito desde as últimas críticas, as últimas declarações do presidente argentino Javier Milei, neste sábado 25 de julho, em São Paulo, oportunidade em que o presidente argentino, que é aliado de Flávio Jair Bolsonaro, o presidente argentino que também é aliado de Trump, em São Paulo, na convenção do Partido Liberal que confirmou Flávio candidato à presidência da República Federativa do Brasil, Milei criticou duramente Alexandre de Moraes. Foi o bastante para o governo Lula hoje chamar de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires, chama para que retorne ao Brasil. Isso é uma demonstração de o início de um racha diplomático. Na linguagem diplomática, toda vez que um país chama de volta o seu embaixador que está naquele outro país, significa que a relação diplomática está a um passo de ser rompida. Ao mesmo tempo, Lula convocou para que nesta segunda-feira o embaixador argentino em Brasília vá dar explicações ao governo Lula sobre o fato de que o presidente Javier Milei da Argentina talvez não saiba ainda, mas no Brasil não se pode ainda, ou não se pode mais, fazer uso da liberdade de expressão. Como Milei ousou fazer isso, exercitar sua liberdade de expressão, mesmo sendo estrangeiro e presidente do segundo maior e mais importante país da América do Sul? Não pode, não pode. Isto tudo tem feito analistas tremerem com a possibilidade de, nesta semana, Lula, dando um cavalo de pau, romper relações com o país amigo, a Argentina. Também, ao passo que você vê este vídeo, talvez você não saiba, mas o Xi Jinping convocou um telefonema de emergência com Lula. Quer prestação de contas, quer saber se o que é que o gerente está fazendo para a coisa estar desandando tanto aqui no Brasil. Xi Jinping quer explicação do serviçal. Que coisa! Gente, então, duas coisas gravíssimas em linguagem diplomática, materializada por meio dessas atitudes do governo Lula. Chamou de volta o embaixador brasileiro na Argentina, deixando a Argentina sem representação diplomática brasileira. E, como eu disse, nessa segunda-feira, imagine você, o embaixador argentino foi convocado. Não é obrigado aí. Se não for, terá consequências como a crise diplomática poderá aumentar e, de repente, o Lula até possa expulsar o embaixador argentino aqui do Brasil, ou até mesmo expulsar toda a representação argentina, da Embaixada da Argentina em Brasília. Vai que a caninha desta semana tem procedência um pouco mais duvidosa do que o de sempre. Itamaraty convoca embaixador de Milei após ataques a Lula e Moraes. Ataques a Lula e Moraes, quem usa a expressão ataques é a CNN, que ganha dinheiro do governo. O governo também chamou de volta o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consulta após declarações do presidente argentino. Tudo isso quem está dizendo aqui é a CNN Brasil, que ganha muito dinheiro, nosso dinheiro, por meio do governo Lula. O governo brasileiro convocou nesse domingo o embaixador da Argentina no Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, para prestar esclarecimento sobre os ataques não, minha filha, críticas de Milei em relação a Lula e Alexandre de Moraes. Milei participou no sábado em São Paulo da convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. Veja, as palavras de Milei podem ser duras, podem sair um pouco daquele verniz de civilidade que se tem muitas vezes no meio político. Eles usam verniz de civilidade enquanto roubam o povo. Boa parte deles fazem isso. Milei não tem essa civilidade. Agora, as palavras de Milei foram sobretudo em relação a Moraes, pessoa física. Por que é que
o governo Lula está movendo a todas as instituições, inclusive aquela que ele mais manipula nesse momento, que é a diplomacia brasileira, para defender Moraes. Moraes é a democracia? Moraes se confunde com a própria instituição jurídica de direito público, a República Federativa do Brasil? Moraes é, por assim dizer, Luís XIV, que dizia: o Estado sou eu, l'état c'est moi. Que coisa. Que coisa. Aí está. O que você acha de tudo isso é o que nós queremos saber. Que coisa. Bem, a coisa está de uma tal maneira que vocês já imaginam. Tudo isso acontecendo, gente, num único dia, num único final de semana. Lula bancando uma crise diplomática com a Argentina. Lula bancando uma crise diplomática com os Estados Unidos, porque hoje mesmo alguém escreveu para Lula, porque Lula não escreve, um artigo que foi publicado no importante jornal americano atacando Trump. Lula criando crise diplomática nesse mesmo final de semana ainda com o Paraguai. Querem ver? Paraguaios acusam Lula de distorcer a história sobre Guerra do Paraguai. Para quem não sabe, a Guerra do Paraguai, e Lula não sabe o que fala. A Guerra do Paraguai ocorreu no século XIX, na parte final do século XIX, na metade final do século XIX. Brasil, Uruguai e Argentina lutaram contra o Paraguai. Foi um conflito, e ainda é hoje, historicamente falando, muito complexo e muito controverso. Para um sujeito que não sabe nada de nada, muito menos nada de história, devia calar a boca e não ficar enchendo o saco dos paraguaios com a sua verve irresponsável. Cale a boca, cachaça! Você não sabe nada de história, não sabe nada da história desse conflito. Brasil e Paraguai. Cale a maldita boca! Deputados e senadores paraguaios acusam o presidente Inácio Etílico de distorcer a história, ao alegar que a Guerra do Paraguai teve início quando o país vizinho decidiu invadir o Brasil. A declaração de Lula ocorreu na sexta-feira, na visita à Avibras Aeroco em Jacareí, São Paulo, quando Lula defendeu investimentos no setor da defesa e o fortalecimento das Forças Armadas. Lula, você está falando com demasiada leveza sobre a maior tragédia da nossa história, o maior papapá do nosso continente, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, Raul Latorre, do Partido Colorado, que é conservador. Latorre disse que a guerra da Tríplice Aliança, que opôs o Paraguai, a Argentina, Brasil e Uruguai, que vitimou 60% da população paraguaia e 90% da população masculina foram vitimadas do Paraguai, só do Paraguai. Então você acha que esse responsável devia estar metendo o bedelho em uma coisa que ele não conhece? Os paraguaios perderam 60% de sua população nesse conflito e 90% da sua população masculina. No final da guerra sobraram apenas mulheres, crianças e poucos idosos. Cale a maldita boca antes que nos meta num uma indesejada indisposição com hoje nossos irmãos paraguaios. Que coisa, meu Deus do céu. Deixe seu like, inscreva-se, confira sua inscrição agora. Ai, comente, compartilhe. Eu fico constrangido com isso, pessoal. Fico constrangido. Oh, meu Deus. Um final de semana o homem está metendo a gente em 3 conflitos diplomáticos. Perco até o fio da meada, mas é o recado de sempre do YouTube. Deixe seu like, inscreva-se, confira sua inscrição, confira o sininho da notificação. Comente e compartilhe. Vai aparecer o botão hypar. Clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Muita informação interessante vocês obtêm por meio desse canal. É preciso que vocês ajudem o canal a seguir em frente, indo até a aba Seja Membro. Torne-se membro do canal.